Você quer ficar milionário investindo pouco? Neste vídeo eu vou te mostrar a matemática por trás dos investimentos. Meu nome é Nicolas Frezianzi e esse é o canal Discutindo Proteção. Eu fiz um vídeo curto mostrando que daria para investir pouco e ficar milionário. Mas claro que nada é de graça. Não existe almoço de graça, como a gente costuma falar. Isso levaria muito tempo. Nesse vídeo eu queria te mostrar todo o racional por trás dessa lógica. Isso muita gente não consegue entender e por isso não consegue investir de forma adequada. O primeiro ponto que eu queria alinhar é justamente a questão da diferença da matemática, ou seja, o papel, e os investimentos na prática. Tanto é que no meu vídeo eu não comentei nenhum investimento em si, eu só falei de rentabilidade e quanto você colocaria. Mas logo as pessoas já começam a perguntar: tudo bem, mas onde que eu coloco esse dinheiro? E antes da gente falar de onde colocar o dinheiro, eu queria aprofundar nesse tema da questão da matemática por trás dos investimentos. Se você colocar numa calculadora de juros compostos, igual esse exemplo aqui que vai ficar na tela para vocês, ou seja, se uma pessoa investisse R$ 500 ao longo de 40 anos e tivesse um retorno de 12% ao ano, ela teria esse valor ao final. Como você pode ver, mais de 4,5 milhões de reais. Eu sei que isso parece sensacional, mas na prática a coisa não é tão simples assim. Percebam que para a gente ficar 40 anos investindo R$ 500 por mês, isso exige uma constância, uma consistência muito forte. Poucas pessoas de fato têm a disciplina de investir por um longo período. Por isso que normalmente quem tem essa disciplina consegue ter um resultado muito acima da média. Além disso, a questão dos aportes varia um pouco de acordo com cada pessoa. Algumas pessoas têm uma renda mais baixa, outras pessoas têm uma renda mais alta, mas gastam todo o salário. Outras pessoas têm renda mais baixa, mas conseguem ser disciplinados de investir uma boa parte do salário. E eu sei que quando eu falo R$ 500 por mês, para algumas pessoas vai parecer muito dinheiro e para outras pessoas vai parecer pouco. Por isso que eu quero discutir aqui conceito. Além disso, quando a gente fala de rentabilidade, 12% ao ano, isso é uma simulação, é uma aposta. Dificilmente você vai conseguir garantir que você vai ter todo esse retorno durante os 40 anos. E eu coloquei 12% de propósito, porque hoje, para a realidade do dia que eu estou gravando esse vídeo, esse é um rendimento tranquilo de se conseguir, uma vez que a Selic está a mais de 13%. Só que eu não quero que você se preocupe com isso agora, em questão da rentabilidade, porque quando você começar a entender a matemática, aí depois você vai procurar como investir. Outro ponto que é muito importante é, quanto mais tempo você investir, mais os juros vão trabalhar sobre os próprios juros. Então perceba que você ficar milionário no longo prazo não é tão difícil, basta que você seja consistente. Agora, você ser milionário no curto prazo vai exigir que vocês façam aportes muito maiores, justamente porque não existe milagre. E aí eu faço o convite para vocês: coloquem calculadora de juros compostos no Google, pegue qualquer uma delas e coloque uma simulação de acordo com a sua realidade. Faça os testes, entenda o racional por trás. Use 5, 6, 10, 12% de taxa de juros para você começar depois a estudar o que é realista e o que não é realista. E aí vocês me respondem: 12% ao ano durante 40 anos é uma taxa realista? Essa é a resposta que eu espero de vocês. Agora eu queria comentar um pouquinho do exemplo que eu dei e todo o racional que eu fiz por trás daquele vídeo. Aqui vou deixar na tela para vocês, onde vocês conseguem ver exatamente os números que eu mostrei no vídeo. E eu tenho uma colinha aqui, justamente da gravação que eu fiz, como vocês podem ver. Basicamente, eu mencionei que uma pessoa que começasse investindo durante os 3 primeiros anos, ou seja, 36 meses, R$ 200 por mês, ela teria quase R$ 8.000. E aqui nesse estudo eu considerei 7% de taxa de juros ao ano, que eu acredito que seja uma taxa mais conservadora, mais realista e assim por diante. A partir daí, eu coloquei que a pessoa investiria por mais 36 meses, ou seja, considerando o primeiro período e o segundo, já seriam 6 anos investindo. E nesses últimos 3 anos seriam R$ 400 por mês. Porque eu acredito que uma pessoa que invista R$ 200 por mês ao longo de 36 meses, ou seja, 3 anos, conseguiria focar no trabalho, ter mais renda e melhorar os aportes. Inclusive, é muito interessante que as pessoas começam a investir com constância, começam a gostar disso, vira uma espécie de vício. Então você começa a ver onde você consegue economizar, como você consegue aumentar a renda, arrumar um bico de fim de semana,
ou arrumar uma renda extra para conseguir cada vez investir mais. Justamente porque você já entendeu que quanto mais você investir por mais tempo e tiver um investimento melhor, você vai ter no futuro muito mais. Então, continuando aqui o estudo, se a gente passasse depois mais 3 anos investindo R$ 600 por mês, ou seja, investindo um pouco mais, você já chegaria a R$ 55.000 aproximadamente. Aí teriam sido 9 anos investindo, sendo os 3 primeiros anos 200, depois 400 e os 3 últimos anos R$ 600 por mês. Acredito que seja a realidade de muitas pessoas. Inclusive, se você tem a capacidade de investir muito mais do que isso, por exemplo, 2, 3 mil reais por mês, você vai ter uma realidade proporcional a isso. Então é muito importante que você saiba que esse é apenas um exemplo e você consegue ajustar para a sua realidade. Além disso, no estudo, nessa simulação que eu fiz, eu coloquei que investiria por mais 6 anos, investindo R$ 800 por mês. Aí no estudo eu parei um pouco de aumentar na mesma proporção. Eu comecei a aumentar os aportes com uma velocidade menor, justamente mostrando que a pessoa não conseguiria aumentar tanto mais a renda. Mas claro, essa é apenas uma simulação. E aí, completando-se os 15 anos de investimento, teria mais de R$ 150.000. Ou seja, se você tem 20 anos, 25 anos de idade, você chegaria aos 35, 40 anos, tendo um pouco mais de R$ 150.000. E aí, mais 10 anos investindo R$ 1.000 por mês. E aí você teria investido 25 anos, e aí você teria R$ 500.000 aproximadamente. Eu arredondei um pouquinho para cima para ficar fácil aqui. Perceba que se você tem 25 anos agora ou 20 anos, você executar esse plano, antes dos 40 anos você vai ter quase R$ 500.000. Você já vai ter uma condição muito mais confortável que grande parte dos brasileiros. E aí, se você tiver consistência de investir por mais 10 anos, R$ 1.000 por mês, você chegaria a R$ 1.100.000 aproximadamente. Pensando na pessoa que tem 25 anos, chegaria aos 60 anos com mais de R$ 1.000.000 por mês. Você já estaria com certeza muito, muito à frente de muitas pessoas. Você já teria uma aposentadoria muito mais tranquila do que a maior parte das pessoas. E aí, se você continuasse por mais 5 anos, percebam que cada período que você adicionar agora, seu investimento aumenta muito, justamente porque você já tem um capital que já vai render muitos juros. Possivelmente o juro sobre o próprio capital é muito maior do que você consegue aportar. Então isso é muito interessante. Cada ano que você continua investindo aqui, faz um sacrifício a mais, o seu capital aumenta muito. Então, completando 40 anos de investimento nessa simulação, você teria 1.600.000 aproximadamente. Ou seja, se você tem 20 anos e se cuida, provavelmente você vai chegar aos 65 tranquilo. Hoje a gente vê várias pessoas na academia, praticando esportes, com uma ótima qualidade de vida nessa idade. Então você conseguiria chegar com R$ 1,5 milhão aproximadamente nessa idade. Se você tem 30 anos, faça uma simulação de acordo com a sua realidade, investindo 35 anos para chegar aos 65. Se você acredita que não vai querer parar de trabalhar muito cedo, né? Tem pessoas que, mesmo que se aposentam, continuam trabalhando talvez num ritmo menor, mas continuam trabalhando. Então, se essa é uma vontade sua, pense que você pode investir até os 65, 70 anos tranquilamente. Sem contar que, dependendo da forma que você investir, isso pode ser um colchão de segurança muito importante para sua vida. Se você precisar de um dinheiro, precisar fazer um tratamento, essa é uma forma de acessar um dinheiro. Lembrando que eu bato muito na tecla da importância de um seguro de vida, justamente para não comprometer isso aqui, que é a sua construção de patrimônio. Então, existem seguros para doenças graves, existem seguros para invalidez, diária de internação hospitalar e assim por diante. Justamente você comprometer uma parte da sua renda para manter o seu foco nos investimentos. Mas agora que eu mostrei para vocês, eu provei matematicamente que dá para ficar milionário investindo pouco, basta que você seja muito consistente. E eu sei que não é a realidade de muita gente. Todo mundo, quando sobra um dinheiro no final do mês, já conheceu alguma situação ou conhece aquela situação do pneu do carro furar, o parente precisar de dinheiro, alguém tá duro e você precisar emprestar, ou qualquer incidente. Por isso que é muito importante que para esse plano aconteça, todo esse investimento seja muito consistente. E agora que eu mostrei para você
como fazer isso matematicamente, eu queria te dar uma sugestão, que é a que eu oriento meus clientes aqui na corretora, que é através de uma previdência privada. E por que eu gosto de previdência privada? O primeiro ponto é que você consegue encontrar bons fundos hoje em dia. A gente tem uma fama muito ruim da previdência por conta dos bancos terem taxas de administração alta, terem performance muito baixa, mas hoje é possível que você encontre previdências muito boas, inclusive. Além disso, se você não gostar de onde seu dinheiro está investido, se o fundo começar a performar de forma muito ruim, você consegue fazer portabilidade tanto do fundo de investimento, como também de seguradora. Isso é muito legal. Então você consegue mudar os seus investimentos ao longo do tempo sem ter que resgatá-los e pagar imposto de renda. Para a maior parte das pessoas que querem focar no trabalho, na família e simplesmente aportar um dinheiro todos os meses pensando no futuro, essa é uma alternativa muito boa. Você consegue a cada alguns meses, alguns anos, dar uma olhada como estão os rendimentos, e se você tiver um corretor de confiança, ele consegue te passar como está a evolução dessa previdência, e você consegue ter todo esse acompanhamento de forma tranquila. Por isso que aqui eu acho que o custo-benefício é muito bom. De nada adianta um investimento que te paga um pouquinho a mais, mas você tem que ter muito mais trabalho. Você tem que ficar acessando o home broker toda hora, sendo que você é dentista, você é médico, você é enfermeiro, você é advogado, ou você tem o seu emprego normalmente, sendo que o foco da sua renda é o emprego. Então, o investimento tem que ser um ótimo custo-benefício para você. Eu mencionei então que o fundo é muito interessante porque existem bons fundos, eu falei de portabilidade, eu queria mencionar também a possibilidade de ter acesso a alíquotas de impostos menores. Se a gente está falando aqui de investimentos a longo prazo, existe uma tabela de impostos na Previdência que permite que você pague menos imposto quanto mais tempo você deixa, chegando até 10% de imposto de renda na Previdência. Isso pode ser uma saída muito legal frente à renda fixa comum, que chega a 15%. Se você deixar num CDB, por exemplo, passar de 2 anos, você vai pagar 15% de imposto de renda. Numa Previdência, você consegue usar um fundo e pagar menos imposto de renda. Além disso, o que eu acho sensacional de uma previdência também é você chegar com esse 1.600.000 que a gente comentou, por exemplo, e no fim da sua vida você transformar isso em renda para o resto da sua vida. Isso é possível. A previdência tem justamente essa possibilidade. Você pode resgatar todo o valor, você pode transformar isso em renda. Então, na prática, você fala para a seguradora: olha, eu não quero sacar todo o dinheiro, eu quero transformar isso em renda para o resto da minha vida. Vira uma segunda aposentadoria sua, além da do INSS. Ou seja, você consegue garantir que mesmo que você viva até os 120 anos, você tem renda atualizada com a inflação para o resto da sua vida. Isso pode ser uma forma simples de garantir tranquilidade na aposentadoria. Além disso, função muito importante que eu julgo para quem cuida de família, para quem é um pilar financeiro da família. A previdência, quando acontece alguma coisa com você e você vem a faltar, ela não passa pelo inventário para passar aos seus familiares. Então pode ser uma forma muito legal de você construir patrimônio e ao mesmo tempo garantir que sua família fique tranquila. Imagine que no meio desse processo de construção de patrimônio aconteça um acidente e você venha a faltar. Esse dinheiro será utilizado para garantir a tranquilidade das pessoas que você ama e os beneficiários que você nomear. E por fim, eu reforço um ponto. A previdência é uma forma simples que você consegue até deixar em débito em conta e investir todos os meses. Eu acredito muito que o principal foco das pessoas deve ser procurar aumentar a renda no trabalho, porque é a especialidade das pessoas, é onde gastam mais tempo do dia, é onde você consegue aprofundar, entregar mais resultado e ter mais renda. Os investimentos, na minha visão, devem ser levados como uma forma paralela e de longo prazo. Temos até o caso do Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Ele, ao longo de sua vida, conseguiu aproximadamente 20% ao ano. Ou seja, não espere que você vai ter uma rentabilidade muito acima do maior investidor do mundo. A gente sabe que o cara era um gênio desde criança. Então a gente tem que entender que o investimento é um trabalho paralelo, que vai construindo patrimônio e te ajudando a ter um futuro melhor. Além disso, não vai existir atalho. Infelizmente, muita gente acaba perdendo muito tempo e muita energia, até muito dinheiro com dicas dos amigos, atalhos e assim por diante.
Quantas pessoas vocês não conhecem que tiveram um convite de terceiros querendo apresentar uma ótima oportunidade que era sensacional e a pessoa vai lá, começa algo do zero, começa a estudar e aí já perdeu 6 meses, 1 ano, não levou a nada. Aí procura outro investimento que é milagroso e tenta esse mesmo processo e fica repetindo por anos e anos e anos e a pessoa nunca sai do lugar. Se a pessoa tivesse simplesmente guardado R$ 200 na poupança todos os meses, provavelmente estaria muito melhor. Então é justamente isso que eu acredito. Não procure atalhos. A gente não vai encontrar alguma coisa milagrosa que vai salvar a nossa vida. O foco deve ser o trabalho e buscar consistência ao longo dos anos. Além disso, um ponto importante é que você não vai ver nos investimentos uma receita de bolo. A matemática é muito clara. Se você investir por muito tempo, você não vai precisar fazer aportes tão grandes para chegar no mesmo objetivo. Se você for investir por um período muito curto, os juros sobre juros serão mínimos. Se você conseguir uma rentabilidade um pouco melhor ao longo do tempo, você vai ter muito mais fruto. Então busque sempre esse tripé, alguma coisa razoável que faça sentido para você no longo prazo. E tenha paciência, esse é o principal ponto. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou poder trazer cada vez mais formas de você cuidar do seu patrimônio através de uma previdência ou de outros investimentos. Vou te trazer formas de você cuidar da sua família através de um plano de saúde ou de um seguro de vida e assim por diante. Coloca aqui nos comentários o que você quer saber mais que eu gravo um vídeo para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.